Bem, nesta aula aqui nós vamos estudar algo chamado tabelas, ou table se você quiser chamar em inglês, que é um método de estrutura de dados que existe em Lua, ou seja, um método para você organizar os seus dados que existem em Lua. Uma coisa interessante das tabelas é que, ao contrário das outras linguagens que possuem diversos tipos de tabelas, ou seja, dicionários, arrays, tuplas, diferentes tipos, em Lua apenas existe um método que é o chamado de tabela, apenas existe um dado que é a tabela, o table. Por isso é que é bem mais fácil do que comparado a outras linguagens, onde a diferença entre um dicionário, um array e uma tupla, ela está bem explícita e sintaticamente explícita comparado com Lua. Por isso nesta aula aqui eu vou explicar para você o que é tabelas, como trabalhar, logo basicamente tudo isso. Logo bem, o que é uma tabela? Uma tabela é um método de organizar dados. Você já sabe que você pode criar diferentes variáveis, seja o local var, por exemplo, aqui igual a 20. E você também pode armazenar vários dados em um único só. Bem, as tabelas em Lua elas podem ser divididas, digamos assim, em dois tipos, que é o array e o dicionário. Ou seja, eu até vou escrever aqui, tabelas, aqui um array, com dois R's, ou um dicionário. É incorreto você chamar isto de tipos de tabelas. Porquê? Porque tabelas não existe tipos. Em Lua não existe tipos de tabelas. Ou é simplesmente uma tabela, né? Não é uma coisa ou outra, é uma tabela. Ou seja, em Lua não existe distinção, mas normalmente é apelidado o termo de array ou dicionário para dois casos onde se utiliza tabelas. O primeiro caso é, por exemplo, eu vou criar aqui uma tabela, vou chamar aqui de local tabela 1 e o que é que eu vou dizer? Ela vai ser igual a quê? Para eu começar a poder colocar vários valores dentro deste dado chamado tabela 1, eu tenho de abrir chaves. E é assim que eu identifico que é uma tabela. Tudo o que está entre chaves são os dados da tabela. Um array, você pode identificá-lo por ele ser uma variável com vários dados. Ou seja, por exemplo, 20, 30, sei lá, true. Ou seja, são diferentes dados que eu tenho aqui. Isto aqui é uma tabela que normalmente o povo costuma apelidar de array. Ou seja, um dado só, aqui um dado chamado tabela 1, que constitui diferentes valores. Aqui o 20, 50, sei lá, true, valores ilimitados que você pode colocar aqui. E o dicionário ele é um bocado diferente. O dicionário ele trabalha mais como se fosse uma variável de variáveis. Ou seja, por exemplo, o dicionário aqui, que eu vou chamar aqui de tabela 2, normalmente ele até costuma dar aqui um espaço, porque ele é, por exemplo, aqui item 1, que pode ser, por exemplo, 20, e aqui o item 2, que pode ser aqui um texto, aqui um item 3, que pode ser chamado aqui em true. Ou seja, basicamente, normalmente isto aqui é o que são os dois tipos. Isto aqui é o que é chamado de dicionário. Logo, não são tipos de tabelas, mas normalmente é apelidado isto aqui de array e isto aqui de dicionário. Ou seja, a diferença é que aqui você pode escolher um nome que você quer dar aqui ao item. Normalmente este primeiro valor é chamado de item e este segundo valor aqui à frente do operador aqui é chamado de index. Mas isto aqui não há diferença em Lua, porque em Lua são todas tabelas. O que está acontecendo na verdade é que isto aqui que normalmente é apelidado de array, o que é normalmente apelidado de array, é simplesmente uma tabela com valores numéricos. Ou seja, por exemplo, logo isto aqui é o que se chama dicionário. Eu vou tirar este exemplo aqui, convém você fixar aqui, lembrando sempre de colocar uma vírgula no fim. Mas o que acontece normalmente é quando você tem um array, isto é normalmente a mesma coisa que você vir aqui e você fazer isto assim, desta maneira. Colocar itens numéricos aqui, 0 vai ser igual a 20, na verdade é 1, né? Lua é uma das poucas linguagens que começa a contar do 1. Aqui 2 igual a 50, 3 vai ser igual a, sei lá, logo. É basicamente isto aqui que você tem aqui em cima, colocado aqui por baixo. O que está acontecendo neste array aqui em cima é que você não está a nomear os indexes que pertencem à tabela. Por isso o que está a acontecer é basicamente isto aqui, uma numeração padrão de 1, 2, 3 itens numéricos. Isto está a acontecer literalmente isto aqui. Logo isto aqui, por exemplo, isto aqui dado numa vista comum seria um dicionário, mas não, na verdade é um array. Porquê? Porque o dicionário ele tem a vantagem de que você pode nomear
os itens que você coloca nela. Aqui eu chamei de item 1, item 2, item 3, mas você pode colocar o nome que você quiser. Bem, mas se você gosta deste conteúdo, confira aí em baixo o meu curso avançado de Lua, onde você irá aprender profissionalmente de programação com a linguagem Lua e vai aprender diversas coisas tais como Roblox Studio, Love 2D, fundamentos de computação, CMD do Windows, tudo administrado no Visual Studio Code, por isso não perca tempo e veja aí logo o primeiro link colocado na descrição. Ou seja, um array você pode pensar como numa variável com vários valores, eles armazenados de forma numérica, aqui o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3, aqui o 4. E um dicionário você pode pensar como uma variável de variáveis, ou seja, aqui tem a variável item 1 com o valor aqui, variável item 2 com esta string, falta a vírgula, basicamente desta maneira assim, mas lembrando que em Lua são tudo tabelas. Agora, você também possui algumas coisas para trabalhar com tabelas. Uma das coisas que você possui para trabalhar com tabelas e que nós vamos ver no próximo vídeo é o chamado de iteradores, que é o iPairs e CoPairs. Nós vamos ver como eles funcionam no próximo vídeo, mas eles são coisas bem mais simples do que parece, a diferença entre os dois. Mas você possui também aqui o módulo Table. Este módulo Table ele possui algumas funções para você trabalhar com a tabela aqui. Logo nós não vamos ver todas, vamos ver aqui as mais importantes. E a primeira coisa é que se você quer printar alguma coisa com a tabela, você, por exemplo, neste caso aqui primeiro do array, aqui, você só tem de vir aqui em tabela e colocar chaves, colocar parênteses retos, que ele não me está a deixar colocar, e valor 1, desta maneira assim que eu printo o primeiro valor da minha tabela, que nem nós fizemos ali, quando foi para representar uma tabela, como ela na verdade é desta maneira assim, ou até eu penso que o Roblox Studio permite, não sei se ele dá aqui alguma ajuda a escrever. Tabela 1 ponto, ok, ele não mostra, mas você vem aqui e coloca parênteses aqui retos e faz desta maneira que ele assim vai printar 20 se eu executar isto aqui. Posso ver que ele printa-me aqui 20, que é o primeiro valor da minha tabela. Aqui, na minha segunda tabela, é ainda mais simples, porquê? Porque eu tenho um nome, eu posso vir aqui em tabela 2 ponto, por exemplo, item 1. Ou seja, é ainda mais simples que ali em baixo, é só nomear e pronto, basicamente desta maneira assim. Agora, eu também tenho aqui o módulo ou biblioteca table, né? O mais correto seria a biblioteca porque esta biblioteca aqui, table, pertence à linguagem Lua. Apesar de que o Roblox Studio ele coloca algumas funções que não existem padrão, como colon, que não existe, clear na verdade nem me lembro se existe ou não, mas o Roblox Studio coloca algumas. Table é um módulo que pertence à linguagem Lua padrão mesmo. Portanto eu posso vir aqui, por exemplo, se eu quero inserir um valor, eu posso utilizar aqui o table.insert, que ele vai possuir dois parâmetros e você tem de fixar uma coisa. É que o primeiro parâmetro de toda esta biblioteca table, o primeiro valor aqui das funções é quase sempre primeiro a tabela. Ou seja, aqui table.insert, quero inserir o quê? Quero inserir na minha tabela 1 mais um valor 40, que aí ele vai colocar aqui à frente, aqui vai colocar 40 aqui à frente. Basicamente desta maneira, ele vem aqui, coloca 40. Logo se eu por exemplo fizer isto, der aqui um weightzinho aqui de mais ou menos 1,2, só para esperar, der aqui um print tabela 1, logo ela já tem 4, logo vai ser o número 5º, né? Porque é por ordem. Se eu executar isto aqui, ele printou-me 40, que é o valor que eu adicionei, ele ficou aqui como o 5º valor. Ainda é possível eu escolher a ordem aqui como outro parâmetro. Ainda é possível você definir a ordem. Da mesma maneira que você também tem aqui o table.remove, que é para você remover algum valor da sua tabela. Daqui, tabela 1, e você define o valor que você quer remover, como por exemplo, eu até estava a ler aqui o que ele dizia, é que você tem de especificar aqui um número desta vez. Aqui no tabela.insert, eu até estava a ver aqui a documentação, você pode ver aqui que ele mostra os parâmetros, primeiro é a tabela, depois aqui o value, e ele mostra aqui que é o valor que vai ser adicionado. Quando você quer remover, você já não escreve o valor, ele até mostra aqui, e mostra bem que aqui a posição, que é esse valor aqui de cima, é o index do elemento, ou seja, o index é o número que eu quero remover. Por exemplo, quero remover o quarto item, ou seja, 1, 2, 3, 4, vou remover este true aqui. Se eu quiser remover o segundo ou o terceiro,
E o cão na rua não me deixa gravar vídeo. Eu simplesmente removo desta maneira assim. Eu adiciono o valor e removo. O insert é igual também aqui para a tabela 2. Eu só tenho de inserir um novo valor. E remove também exatamente a mesma coisa até. Até vou colocar aqui. Tabela 2. E o remove eu especifico qual é o valor que eu quero, ou seja, a posição, e o insert também a mesma coisa. Logo, isto aqui algumas coisas que você tem aqui para estar a trabalhar com tabelas. Claro que também tem aqui algumas funções aqui na biblioteca Table, como aqui o clone para você fazer uma cópia de uma tabela, o unpack, find, aqui para você procurar um maior número, um maior valor numérico de uma tabela, o sort para você embaralhar uma tabela, limpar a tabela, concatenar todos os valores de uma tabela. Logo, basicamente, desta maneira assim você pode estar a trabalhar com tabelas e juntando também então aqui a biblioteca Table, onde você pode tirar aqui muita coisa para estar a trabalhar. E é basicamente isso aí. Logo, se você tem alguma dúvida do que foi visto aqui, deixe aí em baixo. No próximo vídeo nós vamos ver como trabalhar com os iteradores, ou que é o famoso for com tabelas. Por isso, qualquer dúvida deixe aí em baixo e até o próximo vídeo.